Meu bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma aula de hidrologia para a turma Agronomia 181. Hoje, dia 30 de setembro, né? É o último dia que nós temos aí para poder usar o Google Meet. Depois começa o Microsoft Teams, né? Vai ser o programa que vai substituir o Google Meet. Vocês devem estar sabendo disso, né? Desejo um bom dia a todos, bons estudos, e que a gente possa, né, tá sempre aqui nesse contato aqui, né, que o outro programa também dê certo, né, funcione bem, que a internet me ajude hoje, porque segunda-feira foi terrível, né, não tive nem como dar aula de hidrologia para a turma da engenharia florestal. Estava muito lento, travou várias vezes, complicou, não teve jeito, né? Então nós vamos hoje, aparentemente não, hoje, olhos vistos, está dando para conferir que a internet está ok, né? Está melhor, bem melhor. Então, nós já temos 9 pessoas online, né? E vamos iniciar, né, gente? Vamos iniciar aí. Vocês devem estar me ouvindo bem, né? E vamos começar, então, né? Bom, então já estou gravando a aula já desde o início, né? Essa aula ficará disponível para vocês, né? E eu tenho aqui, né? Vou entrar primeiramente aqui, vou compartilhar a tela com vocês, para a gente poder entrar no assunto, né? Deixa eu fechar umas páginas aqui. Vamos ver aqui. Compartilhar, né? Cadê? Tela inteira. Compartilhar. Vamos ver se vai compartilhar, né? Por enquanto, acho que está compartilhado aí, gente? Alguém poderia me dar um ok aí que está compartilhando? Agora que está indo, né? Tá sim, Claudinho. Tá, né? Tá, beleza. Então, vamos lá, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos entrar aqui na página da disciplina. Bom, essa semana, gente, essa semana é a nona semana. Nona semana. A nona semana, né? Vamos ver aqui. Pela programação, a nona semana. Deixa eu ver aqui. Nona semana. Hidrologia e agronomia. Nona semana. Para a nona semana não tem atividade avaliativa prevista, né? Não tem atividade avaliativa prevista essa nona semana. E, né, nós vamos, com detalhe também que eu gostaria de deixar registrado nessa gravação, é que essa aula também vai ser passada para outra turma, né? Eu vou deixar disponível também para a turma de engenharia florestal essa aula, porque eles ficaram sem a aula da segunda, devido ao problema da internet que houve aqui na minha casa, aqui, né? Problemas aqui que inviabilizaram a gravação da aula e até a própria aula, né? Então, eu vou deixar essa aula também disponível na página do pessoal da turma de Engenharia Florestal 171, né? Vai ficar disponível também para eles. Bom, então, nona semana não tem atividade avaliativa, vamos entrar aqui na página, né, da disciplina.
E vamos poder olhar aqui exatamente, aqui é a 9ª semana. A 8ª semana teve aqui polígono de Thyssen, que vocês têm ainda até o dia 2 de outubro para enviar, né? Como eu pedi para vocês, não deixem para enviar na última hora, não deixem para enviar no último dia, né? Procure enviar antes, para não ter problema de algo, né? Algum imprevisto aí, de informática, algum imprevisto de internet, tudo, né? E dá errado. E na hora de enviar, toma muito cuidado, que vocês só podem mandar uma vez. Se vocês mandarem um arquivo errado, ou mandar um arquivo faltando alguma coisa, etc., não tem como mandar de novo, tá? Então, vamos prestar atenção aí, porque enviou, acabou. Não tem como mandar de novo. Muita atenção, tá? Bom, então, na 8ª semana, o computador toda hora apresenta propaganda do lado aqui. Nós vimos aqui noções de evapotranspiração, né? Nós tivemos aqui, só relembrando que nós vimos na semana passada, noções de evapotranspiração, nós vimos esses slides, né? Falamos de evapotranspiração, nós falamos aqui de fatores que influenciam, né, que afetam a evapotranspiração, falamos de medição de evapotranspiração, tanque classe A, evaporímetros, né? Calculamos no final aqui, ó, no final das contas aqui, nós calculamos, fizemos cálculos de evapotranspiração. Vocês devem lembrar, nós fizemos uns cálculos, né? Alguns cálculos simples de evapotranspiração. Eu falei das equações empíricas para a estimativa da evapotranspiração. E no final, né? No final aqui, foi exatamente isso. As equações foram as últimas coisas que nós falamos ali. Tivemos também aqui, vamos voltar aqui, ó, na página da disciplina. Esse arquivo aqui, ó, evaporação e evapotranspiração. Vamos ver aqui. Ele vai abrir, né? Esse arquivo aqui, ele é um complemento do anterior, né? Algumas coisas que tem nele, tem no outro, e algumas coisas que tem nesse aqui, não tem no outro, né? Então, é um arquivo complementar, vamos dizer assim. Eu deixei para vocês, para poder complementar o assunto aí, e aí, né? Vocês podem depois dar uma olhada no arquivo, dar uma lida, né? Vai ficar disponível para vocês, já está disponível há algum tempo já, na página da disciplina. Tanque classe A, evapotranspiração, então são coisas, né, que nós já vimos lá atrás, mas que ele traz de novo aqui, né? Abordando de uma forma um pouquinho diferente, né? Mas vale a pena a gente dar uma lida nos dois arquivos, porque aí você fecha o raciocínio, né? Lisímetros, né? Nós falamos de lisímetros, e basicamente isso. Bom, hoje nós vamos aqui, né? Vamos voltar aqui. Nós temos esse arquivo evapotranspiração aqui, ó. Se por acaso eu já falei para vocês, já usei esse arquivo, vocês me falam, tá bom? Vocês me falem, se eu começar a falar aqui, né, começar a explicar, e vocês verem que eu já usei esse arquivo especificamente, por favor, me falem, que aí eu faço de outra forma, né? Aqui, ó, eu lembro que eu já usei com uma turma esse arquivo, não sei se foi com vocês ou se foi com o pessoal da irrigação, que eu também estou abordando o assunto evapotranspiração também com o pessoal da irrigação, né? Do técnico. Então, assim, coincidiu, né? De abordar o mesmo assunto com duas turmas, dois cursos diferentes. Então, nós temos aqui, né, a evapotranspiração, nós já falamos do ciclo hidrológico, né?
Nós falamos do ciclo hidrológico, já abordamos isso. Falamos aqui, né, algumas coisas que são repetidas, que esse autor usou lá do outro, né? Definições de evapotranspiração. Aqui, gente, entra uma coisa, né, que nós não comentamos, eu creio que nós não falamos com vocês, né? Quando nós temos uma planta absorvendo água, quando a planta, por exemplo, vamos dizer que isso aqui é uma planta de milho, né? Ela está absorvendo água pelas raízes. Ela está absorvendo água pelas raízes. Então, o que acontece? Existe o que nós chamamos de potencial matricial, né? Potencial total e potencial matricial. Então, ele fala o seguinte, que é a chamada força motriz, essa força motriz. Diferença de potencial entre os diferentes compartimentos que compõem o percurso da água, solo, planta, atmosfera. Então, a água, nós vimos anteriormente, a água, né, ela vai... deixa eu ver se dá para colocar o tela cheia aqui, não dá, né? Dá sim. Então, a água, o que vai acontecer? Essa água, ela vai ser absorvida pelas raízes, não é isso? E essas raízes, né, dentro da planta, a partir do momento que a planta absorve a água, essa água vai passar a circular, né, dentro da planta ali. Essa água vai passar a circular dentro da planta. E nós temos o quê? Nós temos esse chamado diferencial de potencial. Diferença de potencial. Então, é conhecido por essa letra grega aqui, que eu não lembro o nome, né? Essa letra grega aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Aqui, o potencial total, né? Aí nós temos o potencial matricial, ou mátrico, né? Potencial matricial ou mátrico, potencial de pressão, potencial gravitacional, potencial de solutos, potencial de temperatura. O que vem a ser esse potencial? O potencial, ele representa uma diferença de valores, né, de sucção, de pressão negativa que existe no solo. O potencial, ele é sempre dado negativo, valores negativos, porque ele representa uma sucção, uma pressão negativa, uma sucção, né? Então, nós podemos ver, por exemplo, no solo aqui, ó, no solo nós temos um potencial do solo. O potencial do solo está entre 0,01 negativo a menos 1,5 megapascal. Megapascal, que é a unidade de pressão e de tensão também, né? Então, 0,01 a menos 1,5, né? Menos 1,5. Aí você vai para as raízes. O potencial nas raízes está entre menos 0,3 e menos 2 megapascal. A pressão, o diferencial de potencial, né? Diferencial de potencial. Nas folhas, esse potencial nas folhas vai estar entre 1,5 negativo e menos 1,5, né? Ou menos 3 megapascal. E na atmosfera, menos 50 megapascal, potencial da atmosfera. Como existe, então, essas diferenças de potencial, é o que vai promover o quê? O fluxo, né, dessa água, né? O fluxo dessa água, ele vai ser promovido, vai ser garantido por esse diferencial de potencial. Se em todos os locais o potencial fosse o mesmo, não haveria movimentação da água, né? Da seiva também, né? Então, como existe diferencial de potencial, vai existir movimento. A gente pode fazer um paralelo com, por exemplo, a energia potencial da física, né? Lá da física. A energia potencial, o que vem a ser? A energia potencial é uma energia que representa uma energia de posição, que a gente fala, né? É chamada energia de posição ou energia potencial. Por exemplo, você está no alto de uma rampa. Você está no alto de uma rampa. Aí você coloca uma bola de futebol lá no alto da rampa.
Aquela bola de futebol, ela tem uma energia de potencial, uma energia de posição. Por quê? Ela está, vamos dizer que a rampa tem 10 metros de altura. A bola está a 10 metros de altura, então. Então, existe ali uma energia de posição, uma energia potencial da bola. Por quê? Ela não está no chão, ela está a 10 metros de altura. Ou seja, se você retirar a rampa, a bola cai, né? Então, é uma energia potencial, ela pode acontecer, essa energia, né? No caso da física, da energia potencial. Então, se eu soltar a bola lá do alto da rampa, se eu colocar a bola na borda da rampa ali e soltar, ela vai descer a rampa. O que está promovendo essa descida da rampa? A energia gravitacional, né? Então, essa energia potencial, ela tem a ver com a energia de posição, que tem a ver com a força gravitacional, tá? No caso aqui da planta, também tem a ver com uma diferença, né? Uma diferença de potencial, uma diferença de concentração. Por exemplo, se for um potencial de pressão, né? Existe uma diferença de pressão entre do lado de fora e do lado de dentro da planta, né? Existe uma diferença de pressão. Dentro da planta, a pressão é uma, do lado de fora é outra. Então, existe uma diferença. Essa diferença que promove a movimentação da água, né? A movimentação, o deslocamento da água, né? Então, esse potencial que existe aí, esses potenciais que vocês estão vendo aí, esses números que estão aí, eles representam o que existe de diferença de potencial dentro da planta, né? E do lado de fora da planta. A diferença que existe entre dentro e fora da planta. Bom, aí ele vem falando, né? Ó, ele explica aqui exatamente, ó, potencial térmico, né? Potencial de solutos, potencial de pressão, potencial mátrico, gravidade, né? Então, tem lá cada uma dos potenciais, cada um dos potenciais. Agora, a evapotranspiração, né? A evapotranspiração, como eu disse em outras aulas, ela, né, no caso da evapotranspiração de referência, o ET0 ou ETO, ela representa a lâmina que seria utilizada por uma superfície coberta por vegetação hipotética, no caso a grama, né? Com altura de 8 a 15 centímetros, albedo de 23%, em crescimento ativo, cobrindo totalmente o solo e sem restrição de água. Então, vamos explicar isso. Então, a evapotranspiração de referência, né? ET0, nós sempre precisamos, nós vamos precisar de mais esse valor aí, ela representa uma lâmina que seria utilizada pela superfície coberta por uma vegetação hipotética. Normalmente, a gente usa grama. Uma grama batatais, por exemplo, né? Grama batatais. Você vem, essa grama com uma certa altura, você mantém a grama sempre aí de 8 a 15 centímetros de altura, né? É uma altura padrão que se usa mundialmente, né? Você não deixa a grama passar de 15 centímetros e nem ficar menos de 8 centímetros. Você mantém sempre nessa altura aí, de 8 a 15 centímetros. E o albedo de 23%. O que vem a ser o albedo, né? O albedo, para quem já fez aí agrometeorologia, deve ter visto lá. O albedo representa o percentual da radiação solar ou da luminosidade que chega na planta que volta para a atmosfera, né? Seria, vamos dizer assim, entre aspas, seria o percentual que reflete para a atmosfera. Então, por exemplo, tem um slide aí, uns slides da 8ª semana, que vocês vão entrar aí, que ele explica do albedo. Eu até passei por ele agora há pouco. Eu devia ter feito alguns comentários, eu não fiz, né? Cada superfície tem um albedo diferente. Então, eu posso ter, por exemplo, uma plantação de milho tem um albedo. Plantação de milho, inclusive a plantação de milho com diferentes idades, tem albedos diferentes com as diferentes idades. Uma plantação de limão, de abacaxi, uma plantação de limão tem outro albedo. O abacaxi, outro. Um prédio tem albedo também, né? Porque é uma superfície que está refletindo radiação para a atmosfera. Então, cada superfície, nós, por exemplo, nosso corpo tem albedo também, né?
Então, todos os corpos que estão na superfície terrestre, eles vão apresentar um albedo. E esse albedo representa o que está refletindo para a atmosfera. Ele é conhecido pela letra grega alfa, né? O alfa é igual a 23%. Então, o albedo é igual a 23%. Depois vocês olhem nos slides da aula passada, tá? Da oitava semana. Dá uma olhadinha lá. Aí vem também falando o seguinte, que essa grama, né, essa vegetação, ela vai cobrir totalmente o solo e não pode ter restrição de água. Isso é importantíssimo, essa observação. Você não pode deixar faltar água para a cultura, no caso, para a grama, né? Você não pode deixar faltar água para a grama. Se faltar água, você vai ter problema, né? Você vai ter problema aí de você não vai encontrar um valor de evapotranspiração de referência correto, né? Então, você tem que abastecer essa cultura com a quantidade adequada de água, né? Você tem que ter a quantidade de água correta que está abastecendo, que vai abastecer, né, a cultura, tá? Ô, gente, só uma observação que eu devia ter falado no início da aula. Essa aula de hoje vai ser um pouquinho mais curta, tá? Essa aula vai ser um pouquinho mais curta. Então, assim, não se assustem, não, tá? Bom, então a evapotranspiração de referência está explicado aqui o que é, né? Então, ela é função também, ó, de variáveis meteorológicas. Nós até já comentamos sobre isso, né? Quais as variáveis meteorológicas que influenciam na evapotranspiração de referência? Radiação solar, tá? Radiação solar influencia na evapotranspiração de referência. A temperatura, umidade do ar, velocidade do vento e outras variáveis. Então, as principais são essas aí, tá? Radiação solar, temperatura, umidade do ar e velocidade do vento. São as principais. Então, ele fala assim, ó, desse modo, é também uma variável meteorológica, ou seja, a evapotranspiração de referência também é uma variável meteorológica, tá? Nós temos alguns aplicativos, né, que são utilizados para determinar essa evapotranspiração, né? Existe, por exemplo, eu uso no meu celular um aplicativo que chama Evapo, né? É o início da palavra evapotranspiração. Então, Evapo, chama Evapo. É só você ir lá no Play Store, né? Para quem tem Android aí, você vai no Play Store e digita lá Evapo e você baixa esse Evapo para o seu celular. É um programa pequenininho, né? Um aplicativo pequenininho, e ele dá para você evapotranspiração de referência em qualquer posição do planeta, né? Ele é feito com base num estudo da NASA, né? Um estudo da NASA que gerou esse aplicativo. E no próprio aplicativo tem lá um local lá para você baixar, eu não lembro se é o manual ou se é o artigo que deu origem ao aplicativo. Então tem lá uma parte científica, né? Que explica exatamente a origem desse aplicativo. Então é um aplicativo cientificamente embasado, né? Ele não é uma coisa assim de curioso, não. É um aplicativo sério, né? Foi feito em função de variáveis, em função de estudos que foram desenvolvidos pela NASA, né? Para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Então você vai lá, por exemplo, você quer saber quanto que é a evapotranspiração hoje em São João Evangelista. Você vai lá, você clica lá, meu celular está carregando, depois Deixa eu pegar o celular, porque depois fica complicado. O celular está carregando aqui, eu já pego e mostro para vocês. Só um instante. Bom, então, o celular está carregando aqui. Vamos entrar aqui no Evapo, né?
Então, eu tenho aqui evapo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu vir aqui, porque eu quero ver o que eu estou mostrando para vocês, né? Tem aqui o evapo, aí você clica aqui, ó. Vai aparecer, né? Olha lá, ele está buscando São João Evangelista. Está buscando São João Evangelista. Já deu aqui, ó. 7,17. 7,17. São João Evangelista, ó. Evapotranspiração, referência. Apagou aqui. 7,17 milímetros por dia. Então, essa é a evapotranspiração de referência para hoje, né? Para São João Evangelista. Vamos colocar o celular, tá? Deixar o celular continuar carregando ali. Bom, então, gente, voltando aqui, você pode ir para qualquer localidade, tá? Você pode pegar qualquer localidade mundial, né? Qualquer cidade do mundo, que ele vai dar para você qual é a evapotranspiração de referência daquele local ali, naquele dia, né? Em milímetros por dia. Isso é interessante porque você pode, se você não tiver dado nenhum, vamos dizer que você está numa localidade, e você precisa saber a evapotranspiração de referência daquela localidade. Você precisa saber, por algum motivo, né? Seja para irrigação, seja para outros usos, né? Você tem lá, se você tiver um Wi-Fi, né? Ou 3G, alguma coisa assim, você vai no aplicativo e descobre lá qual é a evapotranspiração de referência para aquela localidade, para aquele dia. É um dado, né? Que serve, né? Se você não tem dado nenhum, esse é melhor do que não ter dado nenhum, né? Se você não tem dado nenhum, esse aí já é um dado que você vai ter, né? Se você não tem equipamento nenhum, não tem como medir nada, tá na mão, literalmente, então você vai ter que... Você pode, né, usar esse aplicativo aí. Existem outros, né? Mas eu gostei muito desse aí pela simplicidade, né? Você pode utilizar, tá? Então, seguindo aqui, nós temos o seguinte, ó. A evapotranspiração real, né? Nós temos a evapotranspiração de referência, né? O ET0, ou ETO. A evapotranspiração real, né? A evapotranspiração real, ela vai ser no mínimo igual à evapotranspiração de referência, né? Então, a quantidade de água efetivamente utilizada por uma superfície vegetada. Quantidade de água efetivamente utilizada por uma superfície vegetada. Então, nós temos a evapotranspiração de referência, que é a quantidade de água que uma cultura hipotética vai usar, sem faltar água para ela. E a evapotranspiração real é aquela quantidade efetivamente utilizada pela superfície vegetada. Então, a superfície vegetada vai usar uma quantidade de água, né? Que vai representar a chamada evapotranspiração real. Evapotranspiração real. Então, quanto que a lavoura de milho está consumindo de água? Isso representa a evapotranspiração real da cultura. Isso que vai nos interessar para efeito no caso da irrigação, né? Aqui nós temos o seguinte. Esse slide aqui, né? Ele fala assim, evaporação e transpiração, tá? Evaporação e transpiração. Nós temos esse gráfico aí, e esse gráfico, né? Esse gráfico representa, né? Representa duas variáveis importantes. Nós temos aqui o índice de área foliar, 3, na verdade, né? O índice de área foliar, a transpiração e a evaporação. Né? O índice de área foliar, transpiração e evaporação. Então, o que acontece?
Na semeadura, por exemplo, na semeadura, né? Na semeadura, o que vai acontecer? Se você olhar esse gráfico aqui, ó, do índice de área foliar, né? O índice de área foliar, que é essa linha, né? Essa curva aqui, ó, tracejada, né? Essa curva tracejada, ela representa o índice de área foliar, tá certo? Na semeadura, o índice de área foliar é praticamente zero, é zero, né? Na verdade, o índice de área foliar na semeadura é zero. A planta não formou folha ainda, não tem folha nenhuma, né? Você semeou o milho, você fez a semeadura do milho. Qual que é o índice de área foliar nesse momento? Zero. O milho não germinou, não emergiu, não começou a produzir folhas. Então, o índice de área foliar é zero. Com o passar dos dias, ou passar do tempo, essa semente vai germinar, vai emergir, né? A plantícula vai emergir, a plântula, né? Vai emergir, vai emergir, né? Vai emergir com E, ele vai sair, né? A plântula vai emergir e o índice de área foliar começa a aumentar, né? Então, é exatamente o que essa curva está mostrando aqui, ó. O índice de área foliar está aumentando à medida que os dias após a semeadura vão passando, né? Esse índice de área foliar vai aumentando, aumentando, aumentando. Até chegar no máximo de índice de área foliar, que depende da cultura, né? Cada cultura vai ter um índice de área foliar, um índice de área foliar máximo no tempo específico da cultura, né? Cada uma vai ter. O milho vai ser, por exemplo, tantos dias após a semeadura, que vai ser o pico do índice de área foliar. O feijão vai ser com tantos dias. O arroz vai ser com tantos dias. Então, cada cultura tem o pico, né, o seu pico de índice de área foliar. Vai ocorrer X dias após a semeadura. Então, esse X representa um valor que pode variar, né? Nós temos também essa curva aqui, ó. Essa curva aqui com essa linha mais escura descendo aqui, ó, né? Ela desce, desce, depois quase que estabiliza e sobe um pouquinho. É a curva da evaporação, né? A evaporação, né? Curva da evaporação. Então, o que vai acontecer? No início, quando o milho foi semeado, no dia que o milho foi semeado, por exemplo, qual que era a evaporação? A máxima possível, né? Por quê? Se eu estiver fazendo um cultivo convencional, com aração e gradagem, o solo está exposto à radiação solar, né? Então, por exemplo, esses dias que nós estamos passando agora, anteontem, ontem, né, com a temperatura muito alta, radiação solar altíssima, né? Então, imagina só um solo exposto, né, a essa radiação. Então, a evaporação desse solo vai ser muito alta, muito alta. A evaporação vai lá no alto, né? Ela aumenta muito, vai ser um valor alto, né? Um valor realmente alto, né? Então, com o passar do tempo, o que vai acontecer? À medida que a planta vai desenvolvendo, as folhas vão ocupando espaço, a evaporação vai diminuindo. A evaporação vai diminuindo, né? E a transpiração vai aumentando. A transpiração vai aumentando, né? A transpiração vai aumentando. Olha só, a evaporação está aqui embaixo, né? A evaporação está aqui embaixo. Então, no início, ela é muito alta, aí ela vai caindo, 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 porque as folhas estão ocupando espaço, estão tomando espaço, estão dificultando a incidência de radiação solar no solo, né? Promovendo a evaporação menor. Então, essa evaporação vai caindo até chegar num valor baixo aqui, praticamente estável, quase, né? Quase estável. E a transpiração? A transpiração, ela vai aumentando, né? A evaporação, a transpiração, ela vai aumentando. Por quê? À medida que eu tenho folhas, à medida que as folhas vão aumentando, a quantidade de folhas vai aumentando,
a transpiração também vai aumentando, né? Então, no início, como eu tinha pouquíssimas folhas, muito poucas folhas, a transpiração é baixa, é bem baixa. Vamos dizer que eu plantei milho, houve lá a emergência da plântula, começou a desenvolver, aí as folhas estão pequenininhas ainda. Nesse ponto, a evaporação, ela suplanta a transpiração, ela supera a transpiração. À medida que as folhas vão desenvolvendo, vão crescendo, essas folhas vão tampando a área, né, vão ocupando a área, e aí o que acontece? A transpiração aumenta e a evaporação diminui. Porque o solo está ficando protegido da radiação solar. Não é isso? A evaporação vai vindo do solo, né? Nós já falamos, evaporação é meio abiótico, transpiração meio biótico. Então, esse gráfico, ele mostra exatamente isso, né? Da semeadura até a colheita. Da semeadura até a colheita. Do início da cultura até o final da cultura, até a colheita aqui. Ó. Certo? Então, esse gráfico, ele é, assim, praticamente autoexplicativo, né? Muito fácil de interpretar. E ele mostra exatamente... Professor, tem gente perguntando se pode entrar ainda na aula. Ah, tem gente entrando agora? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Quem que é? Deixa eu ver aqui. Não apareceu ninguém aqui para eu autorizar a entrada, cadê? Ela mandou, foi no grupo, sabe? Ela falou que acabou de chegar da roça. Aí, se puder, ela vai mandar, ó. Ela vai pedir. Pede aí que eu autorizo aqui. Eu ouvi o barulhinho aqui eu ouvi o barulhinho da solicitação de entrada aqui, eu vou dar um ok aqui. Né? Vamos seguindo aqui. Assim que eu ouvi o barulho, né? Aí, beleza. Não, é o Jubert. Vai entrar agora. E quem que é? Deve ter mais gente aí também para entrar, né? Vamos aguardar aí, né? Bom, vamos seguindo aqui. Vamos seguir aqui, né? Então, o que acontece? Da relação a esse gráfico, alguém tem alguma dúvida em relação a esse gráfico aí? Gostaria de esclarecer? Ou foi fácil entender esse gráfico? É tudo ok? Beatriz, permitir. Beatriz entrou aí, né? Beatriz entrou. Bom, então vamos seguir, já que ninguém tem dúvida, né? Aqui, gente, né? Nós temos, para vocês da agronomia, é extremamente importante esse conceito aqui. Ó. A evapotranspiração de cultivo, né? Ou evapotranspiração da cultura. Porque o que nós precisamos, né? O que nós precisamos é exatamente saber qual é a evapotranspiração da cultura. Foi o que nós fizemos na aula passada, né? Na aula passada, nós fizemos lá o cálculo da evapotranspiração de eu acho que 100 hectares de milho, né? Calculamos lá. Depois vocês olhem na aula passada, que está no YouTube lá, o link está na página da disciplina. Vocês olhem lá, tem o cálculo lá que nós fizemos, tá? Nós fizemos no Word, né? Fui digitando, tá? Fazendo o cálculo. Vocês vão ver lá a evapotranspiração da cultura. Nós fizemos usando o método do tanque classe A, né? Nós falamos do tanque classe A, nós usamos o método do tanque classe A e calculamos a evapotranspiração da cultura, tá certo? Então, assim, essa evapotranspiração da cultura, ou evapotranspiração de cultivo, que é a mesma coisa, ele define da seguinte forma, ó, é a evapotranspiração de uma cultura em dada fase do seu desenvolvimento, sem restrição hídrica, né? Em condições ótimas de crescimento e com ampla área de bordadura para evitar a advecção de calor sensível de áreas adjacentes. Assim,
A evapotranspiração da cultura depende das condições meteorológicas, expressas por meio da evapotranspiração potencial, ou ET0, né? Evapotranspiração de referência, do tipo de cultura, vai depender também do tipo de cultura, maior ou menor resistência à seca, né? E da área foliar. Como a área foliar da cultura padrão é constante, né? Nós falamos lá que a área foliar, nós vamos manter a cultura de padrão nossa com de 8 a 15 centímetros de altura, vamos manter nessa altura aí, então a área foliar dela vai ser sempre padrão, né? Então, vamos manter a altura dela constante ou fixa dentro de um intervalo de 8 a 15 centímetros de altura. Né, então ele falou assim, como a área foliar da cultura padrão é constante e da cultura real varia, o valor de Kc também vai variar, né? Então, o Kc vai variar. Vamos explicar já o que é isso. Então, vamos destrinchar o que foi falado aqui nesse conceito, aqui nesse slide. Então, ele fala assim, ó, evapotranspiração de cultivo. É a evapotranspiração de uma cultura em dada fase de desenvolvimento, porque dependendo da fase, né, de desenvolvimento da cultura, eu vou ter um ETC diferente, tá? Evidentemente, né, nós temos ETC, um ETC no início da cultura, outro ETC no meio, um quarto do ciclo da cultura, um ETC a metade do ciclo da cultura e um ETC no final da cultura. Então, nós temos aí vários ETCs. Ele é um valor variável ao longo do ciclo da cultura. Isso aí até é óbvio, né, gente, da gente entender isso. Por quê? Como a cultura, ela desenvolve, né? Ela desenvolve e a área foliar dela vai aumentando, como nós falamos agora há pouco. A área foliar dela vai aumentando ao longo do tempo. Como isso vai aumentando, né? Então, a transpiração, ela vai mudando também o valor de transpiração, né? A cultura, no início, ela vai transpirar muito menos do que quando ela estiver no meio do ciclo, por exemplo. Certo? Eu dou sempre o exemplo do milho, né? Mas eu posso dar qualquer cultura. Eu dou o exemplo do milho, não tem problema. Eu poderia dar do feijão, da soja, não tem problema. De uma fruta, né? Laranja, citros, de uma forma geral, abacate, não importa. O importante é que no início do ciclo, né? Por que eu estou dando o exemplo de uma cultura anual? Porque nós temos visivelmente a germinação, né? Emergência, desenvolvimento, senescência e morte em pouco tempo, né? Se você pegar um milho, você vai ver todo o ciclo do milho em poucos meses, né? Qual que é o ciclo alguém sabe aí qual que é o... Vamos ver se vocês estão bons aí. Qual que é o ciclo, né, do milho? Vamos pensar no milho, o milho grão, né? Porque tem o milho verde e o milho grão, né? Para o milho grão, qual é o ciclo? Quanto tempo o milho gasta para fechar o ciclo? Desde a emergência, desde a germinação até a hora que você colher o milho. Quanto tempo demora? Mais ou menos. 120 dias? 120, né? Por aí. Dá uns 4 meses, mais ou menos. É isso? Por aí, né? É por aí. É mais ou menos por aí. Então, em 120 dias, você vai observar tudo isso, né? Germinação, emergência, crescimento das folhas, né? Toda a parte vegetal ali vai desenvolvendo, vai crescendo. Depois a senescência, né? A planta já entra em decadência fisiológica, vamos dizer assim, e depois a morte da planta, ou então você vai lá e colhe as espigas, ou vai fazer silagem, não importa, né? Não importa. Vamos pensando no milho grão, você vai até o final, é claro, né? Vai até a planta secar, para colher depois. Então, você consegue visualizar todo o ciclo, né? E durante todo o ciclo, essa evapotranspiração, ela varia, porque a área foliar varia também ao longo desse tempo. Como a área foliar varia, eu vou ter ETC variável, Kc variável, consequentemente. Aí ele fala o seguinte, ó, que a evapotranspiração de cultivo, eu vou ter que fornecer água para a planta sem restrição, então eu não posso deixar a planta entrar em estresse hídrico, ou com falta d'água, né? Eu não posso deixar faltar água para a planta. Então, eu vou considerar que eu vou estar abastecendo de forma adequada a cultura
sendo que ela não vai ter déficit hídrico, não vai faltar água para essa planta. Tá? Não vai faltar água para a planta. Aí ele fala assim, ó, tem que ter uma ampla área de bordadura para evitar a advecção de calor sensível de áreas adjacentes. Então, essa bordadura é uma área de proteção para a cultura, vamos falar assim, entre aspas, proteção entre aspas, né? É uma área de proteção, é uma área que serve de bordadura. Vocês que já viram aí estatística, né? Vocês viram lá a bordadura, né? A bordadura que os experimentos devem ter, não é isso? Justamente para você ter o quê? O que você faz? A bordadura na estatística, ela serve para quê? Para que serve a bordadura da estatística? Vocês lembram? Alguém lembra aí? Vocês não fizeram estatística ainda, não? Estamos fazendo agora, esse semestre. Está fazendo agora? Beleza. Então, vocês vão ver, ou estão... Sim. Vão ver... Estou apertando F11 aqui, não está dando, não. Deixa eu ver aqui de novo. F11, agora deu. Vocês vão ver na estatística a função da bordadura, né? Então, a bordadura são algumas linhas de plantas que eu tenho nas laterais, né? Da minha parcela, né? Da minha área experimental, eu tenho algumas linhas de plantas que são as mesmas. Por exemplo, se eu estou fazendo um experimento com milho, né? Eu vou ter algumas linhas de milho plantadas nas laterais, né? Nas margens, né? Vamos falar assim, nas laterais da minha área experimental. E essas plantas, elas não vão entrar, eu não vou usar dados de produção, de produtividade, de medição, não vou medir nada, não vou usar essas linhas para nada. Elas simplesmente vão proteger a minha área experimental, que vai ser a área do miolo ali. Ó. O miolo vai ser a minha área onde eu vou coletar dados para eu fazer as avaliações estatísticas. Então, as linhas que estão na bordadura, que estão nas laterais, elas vão servir somente de proteção. É uma área tampão. É uma área tampão, né, que a gente fala, uma área de proteção, né? Ela vai proteger a minha área de interesse, né? Então, basicamente, a bordadura vai proteger a minha área de interesse, a minha área que efetivamente eu vou usar para coletar dados para as análises estatísticas. Vocês vão ver isso na estatística com muito mais profundidade, evidentemente, né? O professor lá vai explicar, evidentemente, com mais outras informações sobre isso, de uma forma muito mais competente do que eu, mas eu dei só uma pincelada sobre o que vem a ser a bordadura. No caso aqui, para evapotranspiração, a gente também tem uma área de bordadura, para evitar a advecção de calor sensível, ou seja, para evitar que o calor que vem da área de fora entre na minha área de interesse e altere os valores de evapotranspiração da cultura. É o mesmo efeito que nós temos na bordadura do tanque glaciar, né? O tanque glaciar tem uma bordadura com grama. Vocês viram lá, né? Pode ser de 1 metro de raio, 10 metros, 100 metros, 1000 metros. Ou então qualquer valor, de 0 a infinito, teoricamente, né? Eu posso usar, por exemplo, 3 metros de raio gramado? Posso. 3 metros de raio gramado em volta do tanque glaciar. Posso usar. Eu posso usar 7 metros? Posso. Posso usar 12 metros? Sim. Eu posso usar 22 metros? Posso. Nós vamos ver até nos exercícios, né? Que já estão na página da disciplina, mas eu ainda não falei deles. Esses exercícios aqui, né? Peguei até um exercício aqui de uma aluna de outra turma, né? Acho que do ano passado, me parece. Deve ter conhecido, Luana, né? Luana Carmen Souza, né? Deve ser conhecido de vocês aí, né? Eu tenho uma lista de exercícios justamente, né? Em cima disso aí, né? Também, né? Nós vamos fazer isso aí. Vocês vão fazer para entregar depois, né? Bom, então, ele fala assim também, ó. Eu estou vindo esmiuçando o que ele falou no slide.
que ele falou que a evapotranspiração da cultura depende das condições meteorológicas, expressas por meio de ETP, que é evapotranspiração potencial, ou ET0, que é evapotranspiração de referência, né? Do tipo de cultura. Qual é o tipo de cultura que eu estou usando? Então, ele fala maior ou menor resistência seca. Porque existem culturas que têm uma tolerância, né? Existem culturas que têm uma tolerância maior à falta d'água, ou a menos água, né? Vamos dizer que ela tolere menos água, comparando com outra cultura. E também da área foliar, né? Também da área foliar. A área foliar varia, é claro, em função da cultura. Tem culturas que têm uma área foliar muito grande e culturas que têm uma área foliar menor. Aí ele fala, como a área foliar da cultura padrão é constante, né, porque nós mantemos a cultura sempre de 8 a 15 centímetros de altura, e da cultura real varia, o KC vai variar. Então, o KC é um valor variável. Vamos ver aqui como que funciona isso. Bom, aqui ele fala do ciclo hidrológico, né? Não precisa falar, nós já falamos. Aqui ele coloca um pivô central e fala do ciclo hidrológico com o pivô central funcionando. Não tem muito o que dizer sobre isso. O que temos a dizer é sobre esse gráfico aqui, importantíssimo. Esse gráfico aqui, ele está em todos os livros de hidrologia e em todos os livros de irrigação, tá? Eles mostram esse gráfico. Vamos explicar um pouquinho esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, gente, ele mostra exatamente, né, no caso aí, por coincidência, ele colocou o milho, né? Ou uma planta muito parecida com o milho. E nós temos aqui o coeficiente de cultura, crop coefficient, está do lado esquerdo, né? Na vertical, no eixo Y, né? E o time of season, que fica no eixo X, né? Dias ou semanas após o plantio, exatamente mostrando a variação do KC, coeficiente de cultura. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, quatro faixas. O KC inicial, que vai do A até o B. Então, tá aqui, ó. Vamos prestar atenção nesse gráfico aqui, que ele é muito importante, tá? Ó, o KC inicial, ele vai do A até o B, ó. Tá aqui o KC inicial. A planta ainda está pequenininha. Olha o tamanhozinho da planta aqui, ó. Passando o mouse aqui, olha o tamanhozinho da planta nessa fase, né? O tamanhozinho da planta nessa fase. A planta ainda está pequenininha. A planta está pequenininha, está baixinha, né? Então, nessa fase aqui, ó, o KC, que é chamado o KC inicial, ele está dando mais ou menos aqui 0,30, 0,25 mais ou menos. Aqui. O 0,20 está aqui, o 0,40 está aqui. O 0,30 estaria mais ou menos aqui, né? Ó. Então, está dando praticamente 0,30, né? 0,30 o KC. O KC é um número adimensional, ele não tem unidade. Ele é um fator, né? Então, KC 0,30. KC 0,30. Representa mais ou menos 20% do crescimento vegetativo da cultura. Quando a planta está na faixa até 20% do crescimento vegetativo. Alguns livros falam 10, tá? O primeiro estágio de crescimento da planta, ou estágio, ou fase, ou estágio, né? E alguns falam 10%. Esse aqui fala 20%, né? Então, mais ou menos 20%, até 20% do crescimento vegetativo da planta. Eu tenho um KC variando, né? Variando não, um KC mais ou menos constante, né? Em torno de 0,30. Depende da cultura também, tá, gente? Depende da cultura. Tem cultura que o KC inicial é 0,10, tem cultura que é 0,35, né? Então varia. Mas essa cultura do milho aqui, por exemplo, mais ou menos 0,25, 0,30, o KC. Depois, a planta continua desenvolvendo, né? A planta continua crescendo, desenvolvendo. O que vai acontecer, então, com o KC? O que vocês estão podendo observar com o KC depois da fase inicial? O que vai acontecer com ele? Alguém gostaria de falar? Acho que o pessoal está tomando café.
Fala isso, agora eu tomo um Tô café. aqui, Tá aí? só não sei responder, mas tô aqui prestando atenção. Não, mas pode falar, não tem problema falar errado ou errar, isso faz parte do processo, entendeu? Não esquenta a cabeça, não. É o seguinte, vamos lá, né? Daqui a pouquinho nós vamos dar uns 5 minutos para poder tomar um cafezinho, gente, porque o café de manhã agora foi o café de ontem, né? Eu tomei o café de ontem, depois que fizeram um café para mim aqui, um café mais gostoso, né? Eu vou aproveitar e tomar um cafezinho de hoje ali, né? Ninguém merece café velho, né? Ninguém merece. Bom, então, a segunda fase da cultura, vamos observar aqui. Isso aqui, essa curva do KC, ela é muito semelhante para todas as culturas. Varia exatamente o valor do KC. O valor do KC, né, vai variar. Então, por exemplo, do B até o C, aqui, ó, o gráfico, né? Do B até o C, o que vai acontecer com o KC? Ele vai subir vertiginosamente, ó, ele vai subir aqui igual um foguete, né? Olha só. Do B para o C, ele sobe, mas sobe com uma beleza. Ó. Vai até lá em cima no C. Ó. Ou seja, é uma fase onde a planta está com o crescimento vegetativo a pleno vapor, né? Ela está crescendo demais, está crescendo muito. O desenvolvimento vegetativo dela está muito alto. Então, esse KC também acompanha esse desenvolvimento. Então, está aqui, ó, subiu demais, né? Então, é quando a planta vai até 50% do crescimento vegetativo dela. Então, nós temos aqui, ó, 50%, né? E o KC, chamado o KC de desenvolvimento, né? O KC da fase de desenvolvimento, né? Aqui, ó, desenvolvimento da cultura, crop development, desenvolvimento da cultura. 50%, né, de crescimento vegetativo, e o KC vai lá em cima. Nessa fase, o KC sai de 0,30, mais ou menos, e vai até 1. Ele sobe, ele vai do 0,30 no início, ele sobe, vai subindo, 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 chega até 1, KC, no final da fase 2, né? Beleza. Então aí, se o KC, ele subiu muito, à medida que esse KC vai subindo, gente, a evapotranspiração da cultura também vai subindo, evidentemente, pela própria equação dá para ver isso, e o consumo de água também vai subindo, né? E a transpiração também, é claro, né? Chegou no KC, chegou na letra C, o gráfico chegou na letra C, eu vou ter o que aqui agora? A terceira fase, que ele chama de meia-estação, né? Mid-season, meia-estação. Eu tenho 75%, até o final dessa terceira fase, eu vou ter 75% do crescimento vegetativo da cultura. É o coeficiente de cultura médio, da meia estação. Ele mantém praticamente constante aqui, ó, em torno de 1. Normalmente é um pouquinho mais do que 1, tá? Um pouquinho mais do que 1. É 1,10, 1,15, né? 1,20. É o valor do KC na terceira fase. Então, o KC, ele pode ser um pouquinho maior do que 1. A gente vai ver isso aí na hora de calcular, né? Se você pegar uma tabela de KC, você vai ver que ele pode passar de 1 um pouquinho, tá? Pode passar de 1 um pouquinho. Na terceira fase, normalmente, tá? Para todas as culturas, na terceira fase. Aí vem, importante, por exemplo, para vocês, na agronomia, essa terceira fase, no caso do milho, coincide com qual fase do milho? A terceira fase, ela coincide com a fase importante do milho, da cultura do milho, que é justamente na fase onde a planta está soltando o pendão e formando as bonecas. Então, nessa fase, quando você vê a lavoura, está começando a soltar pendão e aí começando a soltar as bonecas, a planta já está na terceira fase. Ou seja, é a fase que a planta demanda mais água. Quantitativamente, é a fase que a planta demanda mais água. Então, você não pode deixar de forma alguma faltar, né? Evidentemente que nenhuma das fases você pode deixar faltar. Mas nessa fase aí, se faltar água nessa fase, por algum motivo, seja por alguma deficiência do seu sistema de irrigação, seja por falha mesmo, falta de chuva, se for uma cultura de sequeiro, se você não estiver irrigando, no caso, faltou água ali nessa fase aí, o que vai acontecer? A produtividade vai
despencar, né? Então, a produtividade despenca nessa fase aí. Se você deixar faltar água, né? Faltou água, complicou, né? Nessa fase aí, então, ela é crítica. Ela é crítica à falta d'água. Não pode faltar de jeito nenhum, tá? Então, fique esperto se você estiver trabalhando com a cultura do milho, né? Quando a planta começa, o mesmo feijão, se você estiver trabalhando com feijão, por exemplo, quando a planta começa a florescer, é a terceira fase. Não pode faltar água, né? E o feijão ainda tem problema de queda de flores, né? Queda de flores. Vocês vão ver na irrigação aí, né? Às vezes você usa, por exemplo, o sistema de irrigação por aspersão, usa um aspersor que não quebra a gota direito, a gota fica grande, aí a gota bate na flor e derruba a flor. Aí você tem uma queda de flor muito grande, consequentemente, pouca produção de vagens e pouca produtividade, pouca produção também, né? Então, é exatamente isso. A cultura começou a florescer, é um sinal que ela está na terceira fase dela. Ela demanda mais água nessa fase. Não pode faltar de jeito nenhum, fica esperto. É o aviso que a planta está dando, né? Bom, depois nós vamos ter a fase 4, né? A fase 4, que é a estação já tardia, né? Late season, estação tardia, ou seja, o final do ciclo da cultura. O final do ciclo da cultura, né? Que é o KC end, né? O KC final. Esse KC, no final do ciclo da cultura, você pode ver que a plantinha de milho aqui está até meio amarela, né? Porque ela as folhas já estão secando, né? A cultura já está chegando na senescência, já vai morrer, né? Já está fechando o ciclo. É quando você vai colher o milho grão, né? O milho grão é nessa fase. Agora, o milho para silagem é antes, né? Porque você vai colher a planta verde ainda, né? Para fazer a silagem. Vai colher espiga, vai colher tudo, mas a planta verde ainda. Se você vai colher o milho grão, milho para grão, você vai colher a planta já com as folhas secas, né? Vocês sabem disso. Então, aqui na quarta fase, nós temos aqui uma queda no KC. O KC que estava lá em 1, ele já despenca e volta para 0,50, mais ou menos, né? Quase 0,60, 0,50 e poucos. 0,50 e poucos, né? Nessa fase aí. Então, o que eu quero dizer com esse gráfico aí? Eu quero dizer o seguinte, que o KC, ele é variável, né? O coeficiente de cultura ou de cultivo, ele varia. Por quê? A fisiologia da planta, ela não é uma coisa linear, ela não é uma coisa constante, ela varia ao longo do ciclo, independentemente da cultura, né? Se é cultura perene, se é cultura anual, se é uma gramínea, se é uma leguminosa, não importa. Eu vou ter oscilação, né, nos valores de KC ao longo do ciclo da cultura. Isso vai representar para mim o quê? Uma variação, vai representar para mim que o consumo de água da cultura, ao longo de todo o ciclo, ele é variável, né? Eu vou ter variação no consumo de água. O consumo no início da cultura não é igual ao consumo no meio, que não é igual ao consumo no final da cultura. Ficou claro, gente, esse gráfico aí? Deu para entender bem essa questão do KC, o valor do KC? Se ninguém falar nada, eu vou subentender que vocês entenderam, né? Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Não tem problema, não. A hora é agora, né? Tem não, né? Bom, então, vamos ver o que é o próximo slide aqui. Aqui ele traz alguns outros gráficos aqui, que não vem ao caso da gente ficar entrando. Não vem ao caso, isso aqui são dados de experimentos, né? Não vamos entrar nisso, não. Agora sim, essa tabela aqui, ó. Essa tabela, coeficiente de cultivo ou coeficiente de cultura. Também qualquer livro de hidrologia, eu não digo, mas de irrigação tem, né? Qualquer livro de irrigação tem isso aí, né, gente? Estou falando sempre da irrigação porque esse assunto evapotranspiração, coeficiente de cultura, ele se sobrepõe, não é que ele se sobrepõe, ele interage muito com a hidrologia e com a irrigação, né?
um assunto que é comum, que é útil tanto para irrigação quanto para hidrologia, né? Os dois. Bom, então, no caso aqui, ele está mostrando algumas culturas. Existem aí livros que trazem tabelas enormes com várias e várias culturas, porque se você precisar, fazendo o seu projeto lá, o cálculo de evapotranspiração da cultura, e você quer saber qual é o valor do KC, por exemplo, de uma cultura que não está aqui, por exemplo, vamos ver uma cultura que não está aqui, né? Feijão, não está aqui. Você quer saber qual é o KC para o feijão? Você vai na tabela, nessa tabela completa, e pega o valor do KC para o feijão, seja na fase 1, fase 2, fase 3 ou fase 4. Tá? Então, aqui ele traz algumas culturas. Cevada, né? Que é um cereal que é muito usado aí para fazer uísque, fazer cerveja, né? Grão de bico, algodão, milho, amendoim, sorgo, amendoim ele colocou 2 vezes, girassol, trigo, né? Então, ele trouxe só alguns exemplos aqui, ó. Então, vamos pegar uma cultura qualquer aqui, ó, o milho, né? Como nós estamos falando do milho, né? O milho, o KC inicial dele é 0,30, o KC intermediário 1,20, né? Que é o terceira estágio, né? De desenvolvimento. 1,20 é exatamente na fase onde vai ter maior gasto com água. E o KC final 0,35, foi o que nós vimos no gráfico anterior, né? Então, se ele é 1,20 no intermediário, ou seja, ele vai gastar mais, ele vai evaporar, ele vai transpirar mais água, né? Vai gastar mais água na sua fisiologia nessa fase. Se ele vai gastar mais água nessa fase, você tem que abastecer com mais água nessa fase, né? Então, a sua lâmina de irrigação aumenta, né? A lâmina de irrigação sobe, ela aumenta porque o consumo de água pela planta está alto nessa fase. O KC inicial e o KC final, eles são pequenos, aproximadamente quase iguais, né? 0,30 para o inicial, 0,35 para o final, né? Então, esse comentário que eu fiz para o milho, você pode fazer para o algodão, para o amendoim, né? Pode fazer para o girassol, para o trigo. Você pode ver que o KC intermediário, ele normalmente está acima de 1, né? 1,15, 1,20, né? E os outros abaixo de 1. Abaixo de 1. Volto a dizer, esse coeficiente de cultivo já existe na literatura, já existem, né, esses valores já determinados lá, tá? Então, é só buscar na literatura os valores de KC para a cultura que você está utilizando, que você está cultivando, né? Ou para a planta, né, para a espécie que você está cultivando, para ser mais correto. Descendo aqui, né? Ele traz um resuminho, né? Olha lá, ó. KC inicial, KC intermediário, KC final. Né? Ele não pegou a fase 2, não pegou. Ele pegou 1, 2, 3, 4. Ele pegou a fase inicial, a fase 3 e a fase 4, que é a última. Tá? Então, lá, ó. Olha que interessante. A fase inicial é o estabelecimento da cultura. Está escrito pequenininho aqui, ó. É o estabelecimento da cultura. O número de dias que vai demorar para o estabelecimento da cultura varia em função da própria cultura, da própria espécie que nós estamos cultivando. Então, é o estabelecimento da cultura. A fase 2 é o desenvolvimento vegetativo. É a fase de desenvolvimento vegetativo. Então, a planta vai crescer, como diria, né? É igual adolescente, né? A criança sai, a pessoa sai da fase de criança para adolescente, ela dá uma estilingada, ela dá um crescimento exponencial, vamos brincar, vamos falar assim, né? O crescimento é muito grande, né? Então, é como se fosse a planta aí, ó. A planta ela vai crescer muito nessa fase. Então, dá uma estilingada, ela cresce muito em pouco tempo, né? É o estágio de desenvolvimento vegetativo. Depois vem o estágio 3, que é o florescimento e frutificação, que é a fase onde ela demanda mais água, a fase, entre aspas, mais importante da cultura. E, finalmente, a maturação, que é a fase final, né? A senescência e morte da planta, maturação, né? Onde os frutos vão ficar maduros, prontos para serem colhidos, né?
Então, é a fase final. Resumindo, é isso, né? Então, nós temos aqui ó, um esqueminha, o clima, né? Temos aqui o clima. Ele fala radiação, temperatura, velocidade do vento e umidade, fatores que influenciam. Aqui tem a Grass Reference Crop, ou seja, o cultivo da grama, né, da grama de referência, da espécie, no caso grama, que é de referência, né? Que nós vamos manter sempre no máximo, né, variando aí de 8 a 15 centímetros de altura. Quando eu faço isso, eu vou obter o valor de ET0, porque eu estou usando a grama, que é a cultura de referência. Por isso que eu chamo de evapotranspiração de referência. A cultura de referência, que é a grama, né? No caso do Brasil, eles usam a grama batatais, né? Usam muito a grama batatais. E aqui embaixo, de posse do ET0, que eu consegui aqui em cima, o valor do ET0, eu vou multiplicar por um fator Kc, né? E vou obter a evapotranspiração da cultura, ETC. Foi o que nós fizemos na aula passada, nos cálculos lá. Nós fizemos exatamente isso. Tá? Bom, gente, deixa eu ver quantas horas aqui. É 15 para as 9, né? Vamos dar um intervalinho de 5 minutos para tomar um café, tomar uma água ali. É 8h45. A hora que for 8h50, a gente retorna. Eu vou deixar gravando aqui, né? Eu vou deixar nessa própria tela, né? E em 5 minutos nós retornamos para continuar, tá? Nós temos que explicar mais algumas coisas para vocês importantes aí, tá certo? 5 minutinhos, só para tomar um café aqui. E vocês aí também, talvez, tomam um café, não sei, às vezes vocês estão em casa, cada um está no seu lugar aí, né? Toma uma água, né? Uma Coca-Cola, etc. Nós voltamos em 5 minutos.
Bom, gente, então, 8h50, como prometido, né? Estamos aqui novamente, voltando, né? Com a hidrologia, hoje, para a turma Agronomia 181 e também para a turma Engenharia Florestal 171. Hoje, essa gravação será disponibilizada também para a turma Engenharia Florestal 171, em função dos problemas que aconteceram na segunda-feira e eles ficaram sem aula, né? Problemas de internet aqui na minha casa, que realmente estava insuportável de mexer, não estava funcionando de jeito nenhum, travando, maior problema, né? Então, essa aula de hoje vai ficar disponível também para a turma da segunda-feira, que é a turma de Engenharia Florestal, como eu disse no início dessa aula. Vamos voltar aqui, então? Já deu para tomar um cafezinho ali, né? Para esperar o almoço depois. Está cedo ainda o almoço, né? Mas vamos lá. Então tá, gente. Vamos seguindo aqui. Vamos adiante, né? Ó, ainda dentro do KC, né? Esse coeficiente de cultivo importante para nós aí, ele está falando de fatores que determinam, né, esse KC. Nós já citamos alguns, mas vamos rever aqui. Temos fatores climáticos e fatores da planta, né? Fatores climáticos, radiação solar, né, saldo de radiação, radiação líquida e radiação bruta, né, a diferença das duas ali dá o saldo de radiação, a temperatura atmosférica, né, influencia muito, a umidade do ar e o vento, né, que são fatores também, esses fatores que influenciam na evapotranspiração. Se vão influenciar na evapotranspiração, vão influenciar no valor de KC, né? Fatores de plantas como espécie, qual a espécie que nós estamos tratando, né? Qual a espécie que nós estamos estudando? É o milho? É o feijão? É a soja? É o algodão? Né? É o citrus? É o abacate? É o abacaxi? Né? Então, são várias espécies aí. Coeficiente de reflexão, né? Esse coeficiente de reflexão é o albedo, né? O albedo, como eu disse também no início da aula, cada cultura tem o seu albedo, né? De uma forma mais genérica, cada superfície tem o seu albedo, né? Pode ser cultura, pode ser algo sem vida também, né? Uma parede tem um albedo, né? O solo tem o seu albedo, né? Então, esses estudos, eles usam muito fotos, né, aéreas, ou melhor dizendo, fotos de satélite, que tem, dependendo da tonalidade que existe ali, da cor que existe, né, eles vão determinar se a superfície está com uma reflexão maior ou menor, se a superfície está refletindo mais ou menos luz, né? Nós sabemos que as superfícies sem vegetação, o albedo é maior, elas vão refletir mais luz. E a superfície vegetada, ela reflete menos luz, porque ela absorve mais, né? No caso das culturas, nós temos um espectro da luz solar que é mais absorvida, que é exatamente a chamada RFA, que é a radiação fotossinteticamente ativa, que engloba desde o ultravioleta ao infravermelho, essa faixa, né? Que é a faixa que efetivamente é utilizada na fotossíntese, né? Então, existem comprimentos de onda que não são utilizados na fotossíntese, então eles não vão importar para a gente nesse aspecto aí, no aspecto de fotossíntese, né? Mas a radiação fotossinteticamente ativa, vocês podem até pesquisar depois, se não viram ainda isso em agrometeorologia, vocês vão pesquisar lá RFA, radiação fotossinteticamente ativa, e ver do que se trata, tá bom? O estágio ou fase de desenvolvimento da cultura também influencia, né? Se a cultura está no início, no meio ou no final, como nós falamos anteriormente. A altura da planta também está relacionada. E a profundidade do sistema radicular. Então, tem espécies que têm as raízes muito profundas, né?
Tem espécies que têm o sistema radicular um verdadeiro subsolador, né? Vai a grandes profundidades. Sistemas agressivos, né? Sistemas que rompem camadas até certo ponto adensadas ou compactadas, né? Então, essa raiz vai conseguir chegar a grandes profundidades. Se ela consegue chegar a grandes profundidades, ela vai absorver nutrientes que estão indisponíveis para outras culturas que têm um sistema radicular menos agressivo e a água que está mais profunda que outras espécies não vão conseguir absorver. Então, a profundidade do sistema radicular também vai influenciar nisso, né? Se a raiz ela chega mais fundo, ela consegue absorver mais água. Tem ainda, né, fatores que vão influenciar dentro de manejo do solo, né? Manejo e solo. Espaçamento e densidade de plantio, né? É claro, se eu tenho culturas, né, que vão ter um espaçamento maior, a evaporação aumenta, né? Porque as entrelinhas ficam expostas, né? Isso acontece muito em pomares, né? Pomar, por exemplo, pomares de citros, pomares de outras espécies frutíferas, né? O espaçamento deles é metros, né? É questão de metros, não é centímetros igual a cultura anual. Então, existem ali metros de distância entre linhas de plantio. Então, essa área, né? Essa faixa de terra, solo, né? Fica exposta à radiação solar. Isso se você não usar adubação verde nem cobertura morta, né? Pensando que não está utilizando. Se você usa cobertura morta, adubação verde, aí já entra na questão de solo, que não é o nosso objetivo a gente falar aqui, mas que é importante também, né? Você utilizar aí uma cobertura morta tem uma importância muito grande no que diz respeito à menor perda de água por evaporação, né? Você vai conservar mais a sua água no solo. Então, ele fala dentro de manejo de solo, espaçamento e densidade de plantio, orientação do plantio. Então, orientação se é leste-oeste, norte-sul, né? Tem a ver com a incidência solar também, né? Essas linhas de plantio, qual é a orientação dela? Capacidade de armazenamento do solo. Então, tem solos que armazenam mais água do que outros solos. Não é verdade? Essa ilustração aí do lado, aí, nós já vamos falar dela já, mas, a princípio, nós falamos o seguinte, que dependendo, né? Dependendo do tipo de solo, né? Dependendo do tipo de solo, ou da textura do solo, da estrutura do solo, ele vai ter uma maior ou menor capacidade de armazenamento de água. Então, o solo argiloso, por exemplo, ele armazena muito mais água do que um solo arenoso. Então, se você sabe que o seu solo é arenoso, né? Ou você tem a maior parte do seu solo arenoso, porque a gente sabe que o solo é muito heterogêneo, você pode ter faixas de solo arenoso, faixas de solo argiloso, dentro de uma pequena área. Uma área sua, por exemplo. Vamos dizer que você tem 100 hectares para plantar. Nesses 100 hectares, com certeza, você vai ter solo arenoso, solo argiloso, né? Você vai ter manchas de solos diferentes, então é muito heterogêneo. E também fatores que podem determinar a questão de impedimentos físicos e químicos, né? Nós podemos ter impedimento físico, como, por exemplo, um horizonte bitextural ou um solo compactado, um solo com maior densidade, e impedimentos químicos, como, por exemplo, um solo com alto teor de sódio, um solo com alto teor de outros metais, ou no caso de outros elementos, né? De outros íons, pode ser cátions ou ânions, não importa. Então, eu posso ter um solo com impedimento químico, né? A raiz da planta chega num ponto onde ela vai encontrar determinado elemento químico que ela não vai conseguir penetrar. É como se fosse uma barreira química, né? Tem a barreira física e a barreira química. Vai dificultar o desenvolvimento do sistema radicular dali para baixo, né? Bom, essa foto, ou melhor dizendo, essa ilustração aqui no canto do slide, ela mostra uma situação onde eu tenho espaçamento dos poros grande, espaçamento grande, né, dos poros, esse large pore space,
espaçamento dos poros grande, né? Isso acontece onde? No sandy soil, que é o solo arenoso, né? Então, aqui o que vai influenciar mais aqui é a energia gravitacional, a força gravitacional que vai influenciar. Por quê? Eu tenho aqui os macroporos, né? Os solos arenosos, o que vai predominar são os macroporos. Então, nesses macroporos, que são poros grandes, a água cai naqueles poros, como o poro é grande, a água vai infiltrar e vai embora, né? E o perfil de molhamento, ou seja, o bulbo de molhamento do solo, é um bulbo que tem essa configuração aqui da esquerda, ó. Ele é bem estreito, né, ó? Ele é bem estreito aqui, ó. Comparando com o outro lá, né, o clay soil, que é o solo argiloso. Então, nós temos aqui um solo arenoso, né? Como os poros são grandes, a água cai e filtra, né? O movimento de infiltração, o movimento vertical, ele predomina em relação ao movimento lateral. É o que está acontecendo aqui, ó. O movimento de cima para baixo, ele é muito maior do que o movimento da esquerda para a direita. Ou vice-versa, né? Da direita para a esquerda. E do lado esquerdo, nós temos o solo, espaçamento dos poros pequeno. Exatamente os microporos que acontecem nos solos argilosos, tá? O que acontece no solo argiloso? A água cai no solo, né? Como eu tenho os microporos, os poros são muito pequenos, a água vai ter dificuldade de infiltrar no solo. Se ela vai ter dificuldade de infiltrar no solo, ela vai ter uma tendência, né, natural de escoar para as laterais. Ela vai para as laterais, ó. A água vai para as laterais. Aí aumenta o bulbo aqui, ó. A largura do bulbo é maior aqui, ó, bem maior, né? A largura do bulbo é bem maior do que... se bem que aqui a profundidade do bulbo continua a mesma, mas a largura que vai chamar a atenção, que vai saltar os olhos aqui é a largura. A largura do bulbo aqui, ó, ela vai dar o quê? Umas 3 larguras do bulbo do solo arenoso. Lá. 1, 2, 3, praticamente 3 larguras do bulbo arenoso, né? Nós temos aqui, ó, a profundidade em polegadas, 12 polegadas, 24 polegadas, 36, é mania de americano, né? Polegada, né? Aqui, ó, até horas não, mas tudo bem. A questão da profundidade aqui, ó, colocou em polegadas. E o tempo, né? O tempo de infiltração da água. Então, aqui ele está mostrando basicamente o quê? O que ele quer mostrar com essa ilustração aqui? Ele quer mostrar que no solo arenoso eu tenho dificuldade, aliás, eu tenho muita facilidade de infiltração de água. E no solo argiloso, menor facilidade de infiltração de água. Mostrando esses bulbos aí, né? Se você fizer, por exemplo, você fizer uma irrigação e conseguir abrir do lado da linha de irrigação, abrir uma trincheirinha ali, você vai enxergar um bulbo exatamente assim, ó. Um bulbo. Se for um solo argiloso, você vai ver um bulbo parecido com esse da direita aqui. Se for um solo arenoso, com o bulbo da esquerda, né? Basicamente isso que ele quer mostrar. Basicamente isso aí. Bom, vamos ver o que mais que ele tem de informações para nós aqui, né? Aqui fala de evapotranspiração real e capacidade de campo, que nós não vamos falar agora de capacidade de campo, né? Não é o momento. E aqui ele mostra, né, a evapotranspiração, a medição de evapotranspiração, né? Nós falamos do tanque classe A, né? Nós falamos para vocês do tanque classe A na aula passada. Aqui ele mostra um outro tanque, né? Que tem uma área de 20 metros quadrados. Então, aqui ele está falando de medição de evapotranspiração, tá? Ele até colocou medição de evapo, entre parênteses, transpiração. Por quê? Pode ser medida da evaporação e medição da evapotranspiração. Tá certo? Então, esse tanque aí pode ser usado para você estimar a evapotranspiração ou medir a evaporação. É um tanque de 20 metros quadrados. Não é muito comum, não, gente, você ter um tanque desses aí, né? É um tanque com uma área maior, né? Mas tudo bem.
Ele trouxe aí essa informação, a gente mostra para vocês. Ou seja, queremos dizer o seguinte, que existe o tanque classe A, que é o mais usado mundialmente, mas existem outros tanques, também chamados de evapotranspirômetros, ou evaporímetros, melhor dizendo, desculpa. Existem outros evaporímetros que têm áreas diferentes, formatos diferentes. Nesse caso aqui, o formato é igual, mas a área é diferente, né? Então, nós não vamos fazer cálculos com esse aqui, não. Nós vamos fazer com o tanque classe A, como eu já mostrei na aula passada. Existe também, né? Deixa eu sair um minutinho aqui. Peraí. Existe também para medição de evapotranspiração, os lisímetros, né? Existem os lisímetros. Os lisímetros, eles são estruturas que são construídas no local para medir a evapotranspiração. O produtor rural usa lisímetro? Raramente. Raramente. O produtor rural não vai usar o lisímetro, porque é caro construir uma estrutura dessa. É caro, não fica barato construir. Isso é uma estrutura que tem que ser construída, né? Exige escavação, né? Exige construção do sistema de drenagem, se você for usar o lisímetro de drenagem. Os mais usados são os lisímetros de drenagem e o lisímetro de pesagem, né? Então, assim, o lisímetro basicamente é uma estrutura que você vai construir no local. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó, aqui onde o mouse está mostrando aqui, você escavou a área, retirou o solo, pegou esse solo, guardou esse solo que você retirou daqui de baixo, você retirou esse solo e guardou. Pegou o solo de cima, colocou num montículo, né? Pegou o solo do meio, colocou em outro montículo, e o solo de baixo colocou em outro montículo. Aí você coloca essa manilha aqui dentro. Aqui embaixo da manilha tem uma tubulação, né, de 0,5 polegada que vem para poder drenar a água. Já vou explicar como que é isso. Aqui embaixo tem uma tubulação, aqui embaixo. Aí, o que eu faço? Depois que eu coloquei essa manilha, vamos dizer assim, aqui dentro do buraco, eu coloco o solo de baixo, que foi retirado de baixo. Coloco ele aqui embaixo. O solo que foi tirado do meio, eu coloco aqui. E aqui em cima, o solo de cima. Aqui embaixo também da manilha tem brita, né? De diferentes granulometrias, para evitar que o solo caia dentro da tubulação de drenagem e entupa a tubulação. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, vamos dizer que eu estou usando... Aqui, ó, está mostrando um lisímetro aqui que tem a seção circular, né? Esse aqui tem a seção circular. Ele é um cilindro, né? Ele é um cilindro aqui, ó, seção circular. Mas esse lisímetro de drenagem aqui, ó, ele é uma seção quadrada, né? É uma seção quadrada. Eu posso ter um lisímetro quadrado, não tem problema. Não necessariamente ele precisa ser circular, seção circular. Bom, então o que eu faço? Eu vou aplicar água, aí eu vou gramar, evidentemente, né? Eu tenho que gramar a minha área onde estão os lisímetros, né? Para poder obter a evapotranspiração de referência. O que eu vou fazer? No caso, mais do que a evapotranspiração de referência, eu vou obter a evapotranspiração da cultura. Se eu plantar grama aqui, eu vou obter a evapotranspiração de referência, né? Se eu plantar dentro do lisímetro um pé de, por exemplo, uma muda de laranjeira, de limoeiro, ou uma outra cultura qualquer, o que eu vou obter aqui é a evapotranspiração da cultura que eu instalei aqui dentro. No caso aqui, ó, tem grama, então é evapotranspiração de referência, né? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar água em cima do lisímetro, tá? Eu vou aplicar água em cima do lisímetro. O que vai acontecer? A água vai infiltrar pelo lisímetro, ela vai descendo aqui, ó. Acompanhe sempre a setinha do mouse. A água vai infiltrando aqui, vai descendo, vai descendo. Parte da água vai chegar lá embaixo do lisímetro e vai ser drenada pela tubulação que eu falei anteriormente, ó. Ela vai ser drenada pela tubulação e vai cair dentro de um outro fosso. Tá aqui, ó, a escadinha aqui, ó, né? Vai ser drenada até um fosso que eu tenho acesso, vai cair no reservatório, aí eu vou lá, pego esse reservatório e vejo quantos ml ou quantos litros foram drenados. Aí eu sei quanto que eu apliquei de água, porque eu conheço a vazão do meu aspersor, eu sei quanto que eu apliquei de água,
eu sei quanto que drenou, a diferença é o que que é? A diferença entre o que eu apliquei de água e o que drenou de água é o que evapotranspirou, desprezando-se sempre o que ficou armazenado, né? A água que ficou armazenada no solo ali, eu estou desprezando, tá certo? Vou desprezar porque ela é insignificante. O volume do cilindro é muito pequeno para poder você levar em conta isso. Então, se eu sei quanto que foi drenado e quanto que eu apliquei, eu sei quanto que evapotranspirou, né? Então, vai ser a lâmina aplicada menos a lâmina drenada é igual a lâmina evapotranspirada. Essa é a fórmulazinha. Simples assim o cálculo, tá? O que dá mais trabalho não é o cálculo, é a montagem dos lisímetros. A montagem no campo dos lisímetros dá trabalho. É trabalhoso. É caro, né? Exige escavação, né? Exige mão de obra especializada para fazer isso aí. Então, não é simplesmente cavou ali, colocou o cilindro. Não, tem toda umas medidas que você tem que seguir, profundidade, diâmetro da tubulação de drenagem e tudo mais, né? Então, isso exige uma certa uma engenharia, vamos falar assim, entre aspas, né? Para você poder drenar a água com efetividade e conseguir obter o valor de evapotranspiração, o valor que vai refletir a realidade, né? Bom, tudo bem por aqui, gente? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, alguma contribuição? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza, então. Então vamos lá, né? Tomar uma aguinha aqui, porque a garganta vai secando, depois tem mais 2 aulas. Essa campainha minha é assombrada, ela toca sozinha. Deixa eu desligar. Pessoal, desculpa aí, porque realmente hoje não foi, né? Não foi problema da campainha. A campainha não estava assombrada hoje, não. É porque o pessoal da GHNet veio aqui agora, porque como eu tive o problema da internet na segunda-feira, né? Aí eu liguei lá para eles poderem vir aqui dar uma olhada para ver o que estava acontecendo. Eles não vieram, e vieram agora, né? Eu pedi para eles voltarem na parte da tarde para poder conferir aqui, né, a minha internet para ver se estava tudo certo, o que está acontecendo, por que deu problema na segunda, né? Então é isso, tá? Eu estava atendendo a pessoa ali. Bom. Né? A campainha não tá atrapalhada, não, Claudionor. Isso é criança, ou até adulto que toca à toa e sai correndo. Não, mas esses dias eu vi, eu cheguei ali fora, tocou, aí eu fui lá olhar. Cheguei lá fora, a hora que eu olhei na campainha, não tinha ninguém. A hora que eu estava voltando, ela tocou aqui em cima. Quando eu fui olhar, eu estava lá olhando, exatamente na hora que a campainha fez barulho, não tinha ninguém tocando. Tá meio assombrado esse negócio aqui, estou ficando com medo aqui. Tá difícil. Tá meio assombrado. Mas vamos lá, né? Mas criança costuma fazer isso mesmo, né? Tocar e sair correndo, né? Eu nunca fiz isso não, quando era criança, viu? Eu nunca fiz isso. Vamos lá. Vamos lá, né, gente? Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente termina a aula um pouquinho mais cedo, tá? Mas nós vamos explicar mais algumas coisas para vocês aqui, ó.
Depois, nós temos uma lista de exercícios, como eu disse, deve ser... Não, esse aqui tem menos, né? De vocês, acho que são 9 ou 10 exercícios, não sei. Eu tô bolando uma forma aqui de explicar para vocês. Eu vou ver, né? Eu não sei se vai caber no celular, né? Eu estava pensando em gravar uma aula no quadro, lá na escola, pedir uma pessoa para gravar para mim, e explicar os cálculos, principalmente os 4 primeiros cálculos da lista de exercícios, e a pessoa gravar para mim a aula e eu disponibilizar a gravação da aula para vocês, né, verem. Agora não sei se cabe, se vai caber, né? Se deve ficar vai ficar um vídeo muito grande, né? Eu não sei se vai caber no meu celular, o tamanho do vídeo, e, né, se ficar muito grande, se couber, né, se vai ter jeito de eu disponibilizar isso para vocês, um vídeo tão grande, tão pesado, né? Eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso. Eu estou bolando uma forma ainda, né, de poder explicar para vocês esses exercícios. Eu estou tentando assim, se não der para fazer assim, talvez eu faça pelo Word mesmo. Eu vou fazendo os cálculos pelo Word, né, e vou mostrando para vocês passo a passo. É uma opção também, né, mais simples de se fazer. Mas vamos lá. Vamos seguir. Ainda falando da medição da evapotranspiração, ou da evaporação, né? Aqui eu estava falando do lisímetro. Então, está aqui o lisímetro. O lisímetro, né? Que é nós temos o tanque classe A. O tanque classe A, ele é um método também para medir evapotranspiração. Ou evaporação. E ou, né? Evaporação e ou evapotranspiração. O lisímetro, ele também é um método para medir evaporação e transpiração. Ou melhor dizendo, evaporação e evapotranspiração. Então, nós temos aqui nessa foto, né, o café, né, nós temos dentro do lisímetro, aqui, ó, tá aqui, ó, sistema de aquisição de dados, acesso para manutenção dos lisímetros. E aqui dentro do lisímetro tem um pé de café, tá pequenininho ainda, mas tá aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou descobrir quanto que a planta está evapotranspirando. Pelo lisímetro de pesagem, no caso aqui, tá? Lisímetro de pesagem. Esse aqui é o lisímetro de pesagem, tá? Esse que eu expliquei anteriormente para vocês é o lisímetro de drenagem, que é o mais usado, né? O lisímetro de drenagem, ele é mais usado, tá? Então, eu tenho um lisímetro circular aqui, ó. Ele é um cilindro, né? Se ele tem a seção circular, ele vira um cilindro, ele é um cilindro. Então, tá aqui o lisímetro circular, ou cilíndrico, né? Melhor dizendo. E aí nós temos também, como eu estou mostrando aqui, a possibilidade da medição da evapotranspiração, além de aplicativos de celular que nós temos hoje, né? É claro que um lisímetro tem a precisão muito melhor ou muito maior do que um aplicativo de celular que foi desenvolvido pela NASA com dados médios de atmosfera, né? Para a localidade de São João Evangelista. É claro que se você tiver um lisímetro aqui, o valor que você obtiver vai ser muito mais preciso, vai representar muito mais a realidade do que uma estimativa que foi feita por um método empírico lá da NASA, né? Mas se você não tem se você não tem condição de fazer um lisímetro, nem de comprar um tanque classe A, você pode usar o aplicativo. Né? Que te impede de fazer isso? Nada, né? Você pode usar, não tem problema não. Bom, então, vocês viram ali que a evapotranspiração potencial de hoje está dando muito alta, né, gente? Está altíssimo isso, né? Quase 8 milímetros por dia, é muito alto isso. Evidentemente, devido ao calor, né? Temperatura muito alta, né? A evapotranspiração fica muito alta. Então, assim, só de curiosidade aqui, vamos pegar aqui uma outra... Então, agora é fantasma mesmo.
Agora é fantasma mesmo, desliguei ele. Bom, vamos aqui. Agora ninguém amola a gente mais não. Vamos aqui no aplicativo. Vamos ver uma localidade. Nós pegamos aqui uma localidade, São João Evangelista, hemisfério sul, primavera, temperaturas mais altas. Está dando aqui, nesse momento, já subiu para 8,09, gente. Vou mostrar para vocês aqui, ó. 8,09 milímetros por dia. Está aqui, ó. São João Evangelista, cadê? Apagou a tela. São João Evangelista, 8,09 milímetros por dia. É um valor muito alto, muito alto. Vamos, de curiosidade, pegar uma cidade que fica aqui no hemisfério norte, né? Porque para eles agora, para a alegria deles, né, está começando o outono lá, né? Para mim, o ano teria só 2 estações, outono e inverno, né? Vamos aqui. Vamos ver aqui os Estados Unidos. Vamos pegar aqui o norte dos Estados Unidos. Vamos pegar aqui lá no estado da... Que estado é esse aqui? Vamos ver qual é o estado aqui. Minnesota. Né? Minnesota, lá nos Estados Unidos. Olha lá, ó. Tá mais ou menos, né? Pensei que ia dar menos, mas 5,80, né? 5,80 tá lá, né? A região próxima aos Grandes Lagos lá, ó. Próxima não, quase, né? 5,80, né? Por quê? Para eles lá agora, é outono agora, né? Então as temperaturas estão caindo, né? As temperaturas estão caindo para a alegria deles, né? E tristeza nossa. As temperaturas estão caindo até chegar no inverno, quando a evapotranspiração fica baixíssima, né? Fica muito baixa a evapotranspiração. Quando chegar lá para o mês de... No final do outono, né? Lá para início de dezembro, lá para o dia 1º de dezembro, por aí, a evapotranspiração já está muito baixa, né? Aí chega no inverno, começa a nevar, aí que baixa mais ainda, né? Bom, então, vamos lá. Aqui simplesmente está mostrando, então, uma possibilidade de você obter os dados de evapotranspiração por instrumentos, por estações automatizadas, né? Instrumentos que vão coletar dados da atmosfera e vão gerar esses valores para você, né? Tem essa possibilidade também. Para efeito de produtor rural, isso aqui fica inviável, né, gente? A não ser que você tenha uma cooperativa grande que vai adquirir esses equipamentos e vai servir, esses dados vão servir para vários produtores rurais, mas isso aí no dia a dia do Brasil é complicado ter isso aí. Bom, aí nós temos o quê? Nós temos a possibilidade, para quem gosta de matemática, né, de calcular a evapotranspiração através de estimativas. Vocês viram lá atrás que eu falou de medição, né? O lisímetro, ele mede, né? Ele mede a evapotranspiração. Esses métodos empíricos aí, essas equações, elas estimam a evapotranspiração. É uma estimativa, não é um cálculo, não é uma medição, melhor dizendo. Não é uma medição, é uma estimativa. Existe diferença entre os dois termos, medição e estimativa, né? Até comentamos sobre isso já. Então, o método mais usado mundialmente, e é recomendado, inclusive, pela FAO, né? Que é a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, esse método é o método de Peyman-Monteith. Essa equação aí, ó, ET0 é isso tudo aí, ó. Esse monte de coisa aí. O que a gente vê, o que a gente conclui, na verdade, quando a gente bate um olho numa equação dessa? Que ela exige vários parâmetros, várias variáveis meteorológicas, né? Você tem que ter várias informações. Ou seja, eu preciso ter uma estrutura montada para gerar ou para capturar, para coletar esses dados aí. Então, é complicado, tá certo? Então, fica difícil você ter condição de coletar esses dados aí, né? E gerar condições de se calcular,
de se estimar a evapotranspiração de referência. Normalmente, isso aí é mais viável para instituições de pesquisa, né? Embrapa, universidades, institutos federais que têm essa linha de pesquisa avançada, né? Então, esses métodos empíricos usados na estimativa da evapotranspiração de referência, elas são mais viáveis em situações que você tem condição de obter as variáveis meteorológicas que a equação exige, né? Como que o produtor rural vai conseguir dado de fluxo de calor no solo, déficit de pressão de vapor do ar? É difícil. Diria praticamente impossível, né? Então, nas universidades, não. Tem lá as pesquisas, né, de mestrado, doutorado, ou mesmo graduação, que fazem, né, pesquisa em cima disso, tem as condições de obter esses dados, e aí você vai gerar os dados e vai calcular a evapotranspiração de referência. Mas essa aí é a mais usada mundialmente, método de Pema-Montiff. Não é a equação mais simples, mas também não é a mais complicada. Existem outras equações mais simples do que essa aí, para estimar a evapotranspiração de referência. Existem outras equações. Equação de Mankink e outras equações mais simples, que demandam menos variáveis para você calcular, tá? Existem, inclusive, vários estudos mostrando, comparando uma equação com a outra, qual que foi mais precisa, qual que foi menos precisa, qual que chegou no valor melhor, mais próximo, né? A diferença das duas, etc. Então, existem vários estudos aí de graduação, de TCC, de mestrado, principalmente, né? Comparando isso aí, né? Inclusive, tem um TCC de agronomia, que foi do ano passado, que comparou exatamente isso aí, tá? Eu não sei se já está disponível para vocês, eu acho que não, né? Devido à pandemia aí, atrasou tudo. Se já está disponível no site da escola, esse TCC, né? Mas em breve estará disponível para vocês poderem consultar, né? Estimativa de ET0, método de Pema-Montiff, né? Os cálculos, tá? Não vem ao caso aqui para nós agora fazer esses cálculos. Ele coloca um exercício aqui, né? Um exercício com dados para você calcular pelo método de Pema-Montiff, qual que vai ser a evapotranspiração de referência, né? E tem aqui, ó, um outro método, esse método de Camargo, com temperatura efetiva. Olha só, é muito mais fácil, né? Ele vai demandar o quê? O Q0, que é a radiação solar extraterrestre, que você obtém pela estação meteorológica. O TEF, que é a temperatura efetiva do ar. Você precisa da temperatura máxima e da mínima. Então, existe lá o termômetro de máxima e o termômetro de mínima, né? Dentro do abrigo meteorológico, você obtém os dois, calcula por diferença, né? Usando essa fórmulazinha aqui, ó. O TEF vai ser 0,36 vezes 3 vezes a temperatura máxima menos a temperatura mínima. O MD, que é o número de dias do período considerado, quantos dias eu estou calculando, né? 10 dias, 20 dias, e aí você calcula o ET0. É mais simples, tá? É mais simples isso aí. Aqui, o que ele fez? Ele fez uma comparativa, né? Na verdade, ele fez aqui, ó. Ele calculou, deixa eu ver o que ele fez aqui, ó. Ele fez aqui desempenho do método de Camargo. Ele fez uma comparação do método de Camargo com o de Pema-Montiff e gerou essa regressão aqui, ó. Então, a regressão, né? Ela obteve, né? Você obteve aqui a estimativa pelo método de Pema-Montiff, né? E aqui os dados obtidos e aqui o ajuste, a equação, né? Todas elas deram linear, né? Regressão linear, que foi a que se ajustou melhor. Bem que algumas aqui deu um R2 de 0,19, então muito baixo o ajuste, né? Então esses aqui praticamente você nem considera, né? Mas a regressão linear, ela ajustou bem para esse primeiro aqui, né? Para Porto Alegre. Para Piracicaba foi mais ou menos, né? E aí,
para Petrolina não foi muito boa, e essa aqui foi mais ou menos também. Então, comparou as duas formas de estimar a evapotranspiração de referência. E aqui, né, nós temos a estimativa pelo tanque classe A, né, que nós já vimos e vamos ver novamente na próxima aula. Bom, nós já estouramos o tempo aqui, 9h30 já, o tempo estourou aqui, já passou, né? Nós vamos parar por aqui, né, nesse momento, e nós vamos seguir na próxima aula. Eu já quero explicar para vocês a questão dos exercícios, né? Vou ver a melhor forma de poder fazer isso. E estou aberto aí para alguma pergunta, algum questionamento. Se não tiver, nós encerraremos por aqui, tá ok? Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode esclarecer agora, né? Se não, a gente vai encerrando por aqui. Sem nenhuma pergunta, professor. Até mais, viu? Até mais, então, gente. Bom dia para vocês, bons estudos aí, e até a próxima, se Deus quiser. Eu vou encerrando a gravação por aqui. Falou, Claudio. Falou, até mais, gente.